ASMR. Pessoal, não estou a acreditar, mas tipo, caiu neve na minha cidade! Neve não é uma coisa muito frequente aqui na minha cidade. Eu moro no norte da Alemanha, mas no norte onde eu moro não é assim tão norte, para vocês entenderem. É tipo norte central que eu moro. Eu não vou falar o nome da minha cidade por razões de privacidade. Mas este aqui é um evento muito raro que não acontece todo dia de verdade. É a primeira vez que eu experienciei neve desse jeito. Eu já fui à Serra da Estrela, em Portugal, que é uma área em Portugal onde neve, é uma montanha muito popular lá onde neva. E quando eu fui lá, a neve também não estava assim desse jeito. A neve lá também estava meio que a derreter, porque assim, Portugal não é um país conhecido por nevar. Portugal é um país subtropical e lá é muito raro nevar. Porque o dia que nevar lá, alguma coisa está errada com o clima, entenderam? É igual aqui na minha cidade, eu estou a ver que alguma coisa está errada com o clima porque não é normal. Aqui na minha cidade neva, mas neva tipo que cai no chão, fica... Às vezes chega a 2 centímetros, que assim, bem pouquinho, né? Pega uma régua, mede aí 2 centímetros. Só que eu acho que a neve estava muito linda, sério. Se vocês virem agora, todas as imagens estão a passar agora, gente do céu, mas era doida. A neve deve ter tido pelo menos uns 30 centímetros. E caiu. E eu até fiquei essa uma semana, que foi uma semana que nevou quase, não fui para a escola também. E foi muito lindo. Uma coisa dessa neve que eu achei interessante, que essa neve ela não se pegava junto. Se vocês tipo pegassem a neve e tentar só juntar a neve, não juntava, porque a neve estava tão macia, tão tchucu-tchucu, que não misturava assim, que não conseguias nem fazer uma bola decente de neve. A neve estava muito suave, de verdade. E eu também lembro-me de quando eu estava com a minha irmã, que eu saí muitas vezes para passear e que às vezes pegava neve, eu tirava-me na neve e depois entrava neve para dentro. E aí depois, como estava tipo fazia sempre entre menos 6 e menos 16 graus. Eu ficava sempre com neve, sabem, naquela parte de dentro, sabem? Como é que chama-se aquela parte lá onde você tem um casaco e tem aquela uma parte que é tipo... Mostra. Na mão que primeiro fica à volta do seu... Menos 18 graus. pulso, aquela parte à Menos volta do seu pulso 35. tem no casaco, pronto, essa parte, não me lembro o nome dela. E lá entrava neve, e a neve ela não derretia, porque estava tão frio, ela derretia um pouco e transformava-se em gelo, depois ia para as bordas, e depois o meu pulso ficava muito frio, porque tipo tinha gelo dentro do meu casaco por dentro, e eu fiquei, meu Deus, e estava congelado, e eu tirava se tirar e estava muito frio, enfim. Estava frio. Eu sei que vai ter gente agora nos comentários a falar: nossa, Samita, mas assim, eu também queria neve, hein? Bora trocar aqui, menino. Neve, você pode olhar, a neve é linda, né? Só que... Você tem certeza que a neve é linda? Então, é hoje que eu vou expor a neve. Porque a neve não é assim tão maravilhas como tu achavas que era. Tu achas que neve é só neve? Mas... o que acontece quando já não tens temperaturas negativas e sim temperaturas positivas? A neve continua a ser neve? Ela continua, mas tipo, no estado sólido. Obviamente, né? A neve vai começar a derreter. E vocês sabem o que acontece quando a neve derrete? Quando é muita neve, que começa a ficar assim, uma lama. Ou a pior parte é os carros. Porque também tinha neve
nas estradas e não se conseguia tirar essa neve porque era muita neve. Quando carros sujos andam na estrada branca, a neve obviamente vai ficar escura, vai ter assim uma cor assim meio que cinzenta, bem nojento, sério, muito nojento. E como eram tipo 30 centímetros de neve, aí gente, não até. E pior que ainda teve umas pessoas que se juntaram e começaram a limpar o seu pátio, passavam umas maquinitas, enfim, é que o meu estado fez aqui. Pronto, mandou uma maquinita para o meu bairro inteiro, gente, como se um trator para o meu bairro inteiro desse, mas enfim, a hipocrisia do ser humano. E aí ele limpou e o que é que eles faziam? Eles abriam um mini caminho para as pessoas, um mini mesmo, assim, que era, gente, e espalhavam tudo para os lados, estás a ver? Imagina, tinhas tipo pilhas de, sei lá, 1 metro ou 2 metros de pilhas de neve. Imagina só isso de derreter, meu filho. Ai, gente, nossa, demorou muito. Teve até, por exemplo, já passaram quase 3 semanas, né? E eu estava a ir ontem para a escola e tinha um mini, tipo assim, uma mini pilhazita de neve ainda que está-se a derreter. Só para vocês verem. Eu fiquei, meu Deus. Para quem não sabe, aqui na Alemanha a gente recicla lixo. O lixo aqui é... Os caixotes do lixo ficam em baixo, né? No pátio. E eu, gente, quando eu fui lá... Quando foi a minha vez de jogar lixo fora, vixe, não estava a conseguir abrir o caixote de lixo, gente. Aquele tinha ficado preso. Enfim, com uma forcinha lá, abri, estás a ver? Abri. E pior que... Nossa, estava tudo assim super congelado. E também o caminho, mesmo que tivessem limpado assim mais ou menos o caminho, continuava a nevar um pouco. O ser humano tem uma temperatura de mais ou menos 37 graus, estão a ver? O nosso corpo inteiro. E aí 37 graus com uma neve lá de menos, a gente vai caminhando na neve, a neve meio que vai dar uma derretida por causa do calor do humano, estão a ver, gente? Quando tem várias pessoas que passam, a neve começa a ficar derretida. Mas depois, se não passarem pessoas durante muito tempo, essa neve aguada vai se transformar em gelo. E se você caminhar em cima de gelo, gente, o que acontece? Você vai escorregar. E vocês sabem, eu sou a pessoa que mais tropeça neste planeta Terra. Só por vocês verem, ontem eu estava a sair da escola e estava a conversar com uma amiga. E eu estava tipo, porque eu vou de bike para a escola. Não me demora muito, são tipo meia hora de bike, mais ou menos. Meia hora. E aí, eu estava a subir na bike e eu tropecei. E eu tropecei ao subir na bike. Ai, muito bom. Enfim, só para vocês verem quanto desastrada que eu sou. E aí fui tirar o lixo fora, gente. E, gente, eu quase não ia... Nossa, as vezes que eu quando eu escorreguei não parti 3 pernas. Meu Deus. Mas enfim, deu certo. E depois o nosso diretor ainda tinha dado uma de que a gente vai para a escola. Eu falei, para a escola desse jeito é que eu não vou, meu amigo, estás a ver? Não vou de jeito para a escola. Mas aí não teve escola a semana inteira. E porque assim, gente, eu vi quanta gente que eu não vi andar de bike que escorregavam e caíam no chão, depois tinham que se levantar da bike e arrastar a bike. Ou tinha um ou outro doido que andavam na bike, só que depois eles... Era muito difícil andar de bike na neve ou no gelo, e aí eles desciam e puxavam a bike. Enfim, loucura essa neve, gente. E também, quando passou uma semana depois, ninguém tinha limpado os caminhos ainda. Ou só para vocês verem, quando nojenta que estava essa neve, parecia uma lama suja, que nojo, gente, sério, é muito nojento essas imagens, mas enfim, só para vocês verem. Vocês acham que a neve é bonitinha? Neve é bonitinha quando ela cai, gente. Quando você pega a neve... Para quem vê os meus live streams aqui nesta rede social, o pessoal sempre ouve tipo bombeiros, policiais, indo assim de lado para o outro, porque aqui eu moro perto aqui de uma clínica onde tem policiais e bombeiros logo. E aí teve vários acidentes de gente que escorregou e partiu alguma coisa do corpo, desmembrou alguma coisa do corpo e tiveram que chamar as ambulâncias. Ou não sei o que aconteceu, deve ter acontecido um acidente aqui por perto, que vieram umas 6, 7 ambulâncias e bombeiros de uma vez só. Fiquei, rapaz do céu. E só para vocês verem, nos primeiros dias que caiu a neve, tiveram que fechar a autoestrada, de tão perigoso é que estava e tanto acidente que estava a ter, gente. E uma outra coisa que eu finalizo falando é que eu achei muito anormal esta neve aqui.
Isso são... Eu sei que... Não sei se você aí acredita no aquecimento global, só que eu morando na Alemanha, eu estou a notar esse aquecimento global. Não sei se vocês aí no Brasil também notam, mas eu estou a ouvir dizer que no Brasil está cada vez mais quente e mais quente. E isso se dá conta ao aquecimento global. E na Alemanha também está a ficar quente. Porque, por exemplo, na minha cidade, isto aqui era normal há muito tempo atrás. Estás a ver que nevava e ficava assim... Só que depois nunca teve mais. A última vez que nevou assim tanto foi tipo há uns 10 anos atrás, só para vocês verem. E no verão, eu estou a ver que o verão fica cada vez mais quente aqui, gente. É assim, gente, é a natureza a pedir ajuda, gente. Por isso, a mensagem que eu deixo para vocês finalizando aqui é: vamos ser um pouco mais conscientes sobre o nosso consumo, tá bom, gente? Eu sei que é meio difícil, meio que hipócrita falar isso. Não sei se tu aí acreditas no aquecimento global, mas eu não acredito. Eu estou a presenciar o aquecimento global, gente. Mesmo sendo aos pouquinhos. Por isso, enfim, gente, vamos preservar a nossa terra enquanto a gente pode, tá bom? O que é que a gente pode fazer para isso? Tenta reduzir o seu consumo de plástico, tenta reciclar também, não joga lixo na estrada, porque tem muita gente que joga lixo na estrada e o que acontece? Quando o lixo ele tem um certo tipo de poluição, estás a ver? E depois sobe essa poluiçãozinha para o ar. A gente aqui tem uma camada chamada camada de ozono, que é essa camada que nos protege de raios ultravioletas. Raios ultravioletas são tipo luzes, sabes? O sol ele dá-nos luz, né, gente? Ele passa-nos luz em forma de raios, né? Raios ultracelares são assim chamados. E esses raios são muito cancerígenas, eles têm muita coisa que faz muito mal para o ser humano. E por isso que aqui no planeta Terra a gente também tem um escudo contra esses raios, né? Super cancerígenas, e a gente também tem a camada de ozono que protege o ser humano de, sei lá, de ter doenças ou de ficar doente, estão a ver? Por isso a gente tem que agradecer essa camada de ozono. E a gente agora está a destruir essa camada de ozono, estão a ver, gente? Isso não... Eu sei que assim, parece muito ficção, teoria, mas não é não. Não é não, gente. Isso está cada vez mais real e eu só queria chamar a tua atenção aí para isso, tá bom? Porque você pode jogar um lixo na rua, por exemplo, que eu vejo várias pessoas fazendo isso e eu fico, meu Deus, que isso faz muito mal para o meio ambiente. Ou sei lá, planta uma árvorezinha, uma plantinha, não sei. Também tem vários projetos que tem-se no mundo inteiro que estão a ajudar nisso, que estão a colaborar e que têm um certo objetivo por trás do que eles querem fazer. Ou você também pode tentar reduzir o seu uso de carro, mas eu acho que é meio difícil, né? Por exemplo, por isso que eu poderia pedir aos meus pais para me levarem para a escola, eu poderia, né? Não é todo dia, né? Que senão leva um soco, né? Todo dia para a escola. Hein? Mas eu vou sempre de bike, sempre que eu posso, entenderam? Por isso, enfim, gente. Vamos ser mais conscientes do nosso consumo e do planeta Terra, então vamos cuidar deles, a gente não quer morar nele, entendeste? Eu sei que pareço dando aqui uma coach ou uma coisa assim, mas isso é verdade, realmente, o que está acontecendo na nossa Terra já faz há muito tempo e hoje em dia a gente está a sentir isso com mais força. Mesmo tendo gente falando que isso é mentira, isso é invenção de não sei o que, gente... Você tem as provas na sua frente, você ainda está a querer inventar teorias. Mas enfim, fica aí a dica, não estou obrigado tu a seguires, só queria compartilhar isso contigo para que a gente, né, possa abrir os olhos com o que está a acontecer agora no mundo, estás a ver? Mesmo a gente tendo outros problemas, mesmo assim é bom a gente meio que cuidar do nosso planeta se a gente não quer morar aqui, não é mesmo? É difícil numa grande proporção, mas... você fizer um bocadinho para ajudar, isso já vai ajudar, estás a ver, entendeste? Vamos ser gente consciente, né? Muito obrigada por teres assistido o vídeo até aqui. Segue-me em todas as redes sociais que estão aqui na tela. Se tu quiseres mais vídeos assim desse tipo, onde eu não só mostro coisas ou narro coisas, mas também ensino coisas, né? Porque tem várias pessoas que já me falaram que eu tenho muita knowledge, que eu tenho muita sabedoria, que eu sei muita coisa. E eu gostaria também de compartilhar as coisas com vocês, que eu vou aprendendo, que eu gosto muito de consumir vários tipos de documentários, gosto de aprender várias coisas sobre, sério, de tudo, sabem? Eu interesso-me por tudo, estás a ver? Mas enfim, pessoal, tenham um bom dia. Este aqui foi o vídeo de sábado e espero-te no próximo sábado. Eu sei que eu prometi que vou fazer pelo menos 2 vídeos na semana, mas está difícil agora, porque os meus professores sacanas estão a enviar tanto trabalho que eu nunca vi na vida. Mas enfim, eu quando puder vou realmente começar a fazer 2 vídeos por semana, mas este foi o vídeo desta semana. Um grande beijo da bochecha e vejo-te na próxima semana, entendeste, meu amor? Tchau!